Eita, 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 galerinha, galerinha. Bom dia, 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 minha gente. Como é que vocês estão? Meus queridos técnicos em secretariado, essa turma é maravilhosa. Segundou, segundou. Vamos com energia, vamos com energia. Beneditinos, olha aí, ó. Bota a energia nesse negócio aí, dá um bom dia esticado aí. Um bom dia. Bom dia esticadão. Vamos que vamos. Meus queridos, vamos começar o projeto? Projeto de aprendizagem interdisciplinar. Dia 26. 26 de quê? Setembro. Tá acabando o mês de setembro. Tá acabando. Vamos entrar já no último trimestre do ano. Outubro, novembro, dezembro. Entendeu? Então, não é essa história, o mês já está acabando, mas tem muita coisa para realizar ainda. E o ano está acabando, mas tem muita coisa para realizar ainda. Vamos que vamos. Projetinho 2 para vocês. Olha o nosso conteúdo aí hoje. Olha aí. Comunidade integrar e integração, principalmente dessa comunidade com o indivíduo, ou seja, indivíduo e sociedade juntos. Para vocês, meus queridos aí que estão aonde? Em Riacho Frio, em Oeiras, em Lagoa do Barro, em Isaías Coelho, em Fartura do Piauí, Domingos Mourão, do Inocêncio, de Senhora Cor Verde, Coronel José Dias, Coivoras do Piauí, Cocal de Telha, Cabeceiras, Brasileira, Betânia, Beneditinos, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí e Alvorada do Gurgué. Meu diretor, tem muita gente hoje aqui. Essa turma de secretariado é uma turma forte. Meus queridos, veja bem, ó, começando sobre a nossa disciplina, projeto de aprendizagem interdisciplinar, nós temos como objetivo do conhecimento ver essa interação entre indivíduo e sociedade. Primeiro fator, certo? Qual é o nosso objetivo dentro desse objeto aí? É ver essa relação do ser humano em questões sociais, nos grupos. Pois é, o pessoal de Alvorada do Gurgué aí, dizendo que está presente, esticando o bom dia, estou gostando. Eu quero ver também a turma do YouTube. Cadê a turma do YouTube? Eu quero ver essa turma também. E a ideia é fazer com que você tenha, pelo menos, a reflexão, buscando a prática em relação a esta conexão entre sociedade e indivíduo. A começar pela questão do indivíduo, certo? Se você vai começar um projeto, e aí eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Se você vai começar um projetozinho, certo? E esse projeto, você já tem a base lá do 1. A base lá do 1. Ok. Então, você já sabe como é que é a estrutura do projeto. Você já sabe que o projeto ele tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok. Nessa execução do projeto, se você for pegar essa temática da interatividade do indivíduo em relação à sociedade, é claro que você vai ter que levantar alguns estudos voltados para sociologia, porque contém os comportamentos da sociedade. Por outro lado, você vai ter que buscar uma coisinha lá na antropologia. A antropologia porque estuda o indivíduo, o homem especificamente. Falando na questão do indivíduo, é essa imagem que eu quero que vocês percebam, que é o seguinte. Nós temos aí 4 quadrantezinhos. Tá? Toda imagem que a gente coloca tem um significado para também ativar alguns gatilhos mentais em vocês. A imagem ela traz a perspectiva de que ele tem que estar lidando com as concepções da família, inicialmente, ou seja, da situação da principal célula da sociedade, com as situações que envolvem o mundo, com as situações que envolvem o seu trabalho e a sua vida profissional e a sua vida pessoal especificamente, sem ser a família. Então você vê que há conexão com vários pilares. E é claro que quando você avançar nessa estrutura
de conhecer um pouco mais sobre o indivíduo, é até bom para um projeto você desenvolver isso, porque você pode fazer da perspectiva do técnico em secretariado. O conteúdo pode ser voltado para isso, dentro das organizações, por exemplo, tá? Por isso que o projeto ele é dividido em duas, né, partes. Nós temos o projeto 1, de aprendizagem interdisciplinar, e nós temos o projeto 2. O projeto 2, ele já vai aprofundando em relação a alguns assuntos, que são assuntos que possivelmente você não veria, mas a gente faz uma conexão, que não veria, por exemplo, no ensino médio, mas a gente faz a conexão com os assuntos que você está debatendo, por exemplo, nas questões sociais dentro do ensino médio. Tá? Então, essa conexão ela é feita concomitantemente, ou seja, simultaneamente, ou seja, juntinho com o que você também está vendo dentro do ensino médio, tá certo? Continuando o nosso slide. Então vamos, nessa perspectiva de conhecer o ser humano, o indivíduo, nas suas relações de trabalho, nós temos uma primeira reflexão, é a situação inicial que você tem que entender acerca da sua identidade pessoal, que define o indivíduo, e a identidade social. Você vai fazer a correlação. Lembra que eu coloquei para vocês? Lembra que a temática é voltada exatamente para o indivíduo e para a sociedade? Pois é, se eu quero entender a integração, eu tenho que saber, primeiro, a definição de identidade pessoal, o indivíduo como um cidadão e ele como ele é reconhecido dentro da sociedade, tá? Esta fase, ela vai se aprofundar em relação ao quê? A identidade de uma construção do conceito em si mesmo, ou seja, a questão pessoal. Você, com o CPF próprio, com o RG próprio, com a sua identificação e entender um pouquinho mais sobre o significado, gente. Significado em relação à sua percepção individual, ou seja, como é que você interage com a sociedade. Essa observação ela é feita a partir do momento em que você começa a ter uma função. Hoje vocês são, né, perante a sociedade, vocês são estudantes, contribuindo com o conhecimento que vocês têm, meus queridos. O conhecimento que vocês têm já pode ser disseminado, tanto na escola onde vocês estão, como na comunidade onde vocês estão. Ou seja, verifiquem que essa identidade pessoal ela é construída, mas com a sua funcionalidade dentro da sociedade. É aí que você começa a interagir com os grupos sociais. Nós vamos falar aqui em vários grupos, mas dentre eles aí já começa, o primeiro grupo é a família. O segundo já entra, por exemplo, um grupo de uma igreja que você possa participar, né? Voltado para a questão da religiosidade, lembrando que a gente sempre enfatiza a espiritualidade e não só a religiosidade, tá? Mas a nível de mapeamento, você está dentro de um grupo religioso, todavia, você, fazendo parte desta juventude, tem que entender o seguinte, existe o Estatuto da Juventude, que desde 2014, meus queridos, desde 2014, ele dispõe dos direitos dos jovens, tá? Esses direitos dos jovens que desde 2014, época onde teve aqui uma Copazinha, Copa do Mundo aqui do Brasil, esse estatuto, ele vem sendo trabalhado na perspectiva de entender o seguinte, primeiro fator, ele determina que o Estado brasileiro ele deve garantir, primeiro, às pessoas de 15 a 29 anos, a criação e o direcionamento de políticas públicas para a população desta faixa. Já no artigo 21, o jovem, meu querido, ele tem o direito, ou seja, você tem o direito à cultura, a acesso à cultura, tem o direito aos bens culturais que são disseminados pelo Estado, pelo município, pelo governo federal. Então, esta função não é porque os entes públicos são bonzinhos, não, é porque está na lei. Você tem que participar das situações, principalmente que nós estamos vivendo agora, este momento de eleição. As diversidades que ocorrem em vários estados acerca da cultura,
elas trazem um histórico da memória social. A memória social, meus queridos, já diziam os grandes estudiosos, quem não estuda a sua história, repete os erros. Porque quem estuda está mesmo assim, propício a repetir esses erros. Ou seja, imagine quem não estuda, meu diretor. Imagine quem não estuda, tá? Então, o que você começa a refletir é o seguinte: quando você conhece a sua memória social, você tem a tendência a não repetir os erros. Bem, teoricamente, né, professor? Porque o Brasil, ele é conhecido como um repetidor de erros. Acontecem as coisas e mesmo assim as gerações esquecem. E aí, isso vai em todas as esferas, tá, gente? Na esfera cultural, na esfera política, na esfera econômica, na esfera educacional, em todas as esferas. Então, o Brasil, ele tem uma cultura de não ter memória, de não estar trabalhando a sua memória. Não é verdade, meu diretor? Resultado, o que acontece? Simplesmente, nós continuamos dando volta em círculo, ou seja, viciados em situações que não fazem com que o Brasil saia, presta atenção, não fazem com que o Brasil saia do modelo de um país em desenvolvimento. Desde que eu nasci, meus queridos, que eu escuto a frase, o Brasil é o país do futuro. E o futuro nunca chega, viu, meu diretor? O futuro nunca chega. Resultado, tá bom, tá na hora de vocês, da geração digital, ó, entrando vocês aqui, ó, do mundo digital, a turma que nasceu depois dos anos 2000, tá na hora de vocês entenderem que é agora, a transformação é agora. Olha aí, Belém do Piauí aí, né, morrendo de rir. Eita, eu quero saber quem são os mediadores que estão aí, hein, gente? Belém do Piauí, Lagoa do Barro, Betânia, Cocal de Telha, pelo menos os que já falaram no IPTV, né? Eu quero ver aí quem são os nossos queridos professores mediadores que estão aí. Coloca um nomezinho para a gente falar o nome de vocês aqui também, tá bom? Então, meus queridos, olha só. Essa nova concepção, ela vem multifacetada, ela vem com a perspectiva de um mundo digital híbrido. Opa, híbrido, exatamente, professor. Presencial e virtual, remoto e no presente. Então, traz a tua indivisível como forma do indivíduo, né? Uma única identidade, mas o olha só, multivíduo. É aquele que é divisível, plural, com várias identidades. Exatamente. É aquele que pode criar vários perfis, mas que são perfis fakes, usados na internet para você olhar o endereço das pessoas, para você olhar e acessar, por exemplo, os stories das pessoas, para entrar nas contas, para curtir sem dizer que é você, Opa, tem gente que faz isso. Se você não faz, ainda bem, né? Ainda bem, porque aí você não está criando fake, não está criando perfil fake. Como é que é, meu diretor? Você é uma pessoa íntegra, exatamente, meu diretor aqui, Jack, o homem dos efeitos especiais, está dizendo que é uma pessoa íntegra, realmente é aquela que não cria os fakes, exato. E para os meus queridos que estão aí em Betânia do Piauí, mediadora Fernanda, muito obrigado por ter colocado seu nome, minha querida, muito obrigado por estar aí com os nossos queridos alunos técnicos em secretariados de alta performance. Nossa querida Maria também, Gildete, de Isaías Coelho também mandando ver. Parabéns, minhas queridas, por estarem aí participando. Então, entendam que neste mundo digital, quem cria fake é o quê? Opa, algumas perguntas, né? Por que as pessoas criam um perfil fake? Por quê, meus queridos? Por quê? A baixa autoestima e a insegurança, será que é por causa disso? Bem, alguns parece que sim. Fingir ser alguém que não é, porque a vida que a vida que leva não permite determinadas aberturas. Eu tenho N perguntas que eu posso fazer para vocês aqui. Será que é porque a possibilidade de agir
e fazer e demonstrar, né, ações sem saber quem é, sem saber que as pessoas vão estar aqui ao seu redor emitindo opinião? Será que é falta de coragem mesmo de assumir quem você é realmente? Então você deve perguntar. Eu sei que todos que estão vendo e assistindo a nossa aulinha estão se perguntando, poxa, mas quem poderia fazer isso, né? Olha aí, a turma aí de o Alessandro Silva, aí de Constâncio, é isso? Constâncio Carvalho, Padre Marcos, no Piauí. Pois é, eu sei que vocês não fazem isso, mas a gente deve ficar se perguntando, né? Por que tem gente que faz isso? Pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Meus queridos, hoje, só para você ter ideia, na última semana, o que nós constatamos em contato com algumas empresas na área digital? Vocês sabiam que já tem hacker fazendo vídeo em YouTube, colocando um link, presta atenção, colocando um link dentro do vídeo do YouTube para aqueles que gostam de jogos. Tipo, você está ali no jogo Counter-Strike, né? O Counter-Strike, né? É um jogo de guerra, de avanço estratégico e tal. Eles fazem vídeo e dizem que nesse vídeo tem uns links onde você pode melhorar a tua mira atirando dentro de um game, por exemplo, onde você pode aprender a passar de fase. É só você clicar naquele link. Aí quando você clica naquele link, entra um cavalozinho de Troia dentro do seu computador, por meio do YouTube. Olha só, presta atenção. Então você tem que estar ciente, gente. Pelo YouTube, agora a inovação é essa, os hackers estão fazendo vídeos e fazendo com que as pessoas que gostam de games, que gostam de jogar, isso aí entra até celular. Se você abrir a telazinha e entrar dentro de um link, gente, de um vídeo de YouTube, pode ter certeza, todos os seus dados vão ser roubados. Aí ele vai dizer, mas meus dados estão tranquilos, professor. Pois é, mas se for no celular de alguém, vai roubar os dados daquela pessoa também. Entendeu? Então, se for no celular do seu pai, se for no celular da sua mãe, se for quem quer que seja. Então, existem alguns vídeos no YouTube, neste mundo digital, que as pessoas estão criando como fake, para dizer que você vai avançar em tal fase, em tal jogo, para os que gostam de jogos, né? Para os que gostam de games. E eles fazem com que você infecte o seu aparelho e rapidinho você vai ter um grande dano em relação às suas informações, tá? Então, neste mundo digital, esta figura que está aí é uma figura que eu quero que vocês marquem para vocês, porque não é brincadeira não, tá? Não é brincadeira não. Então, vidas podem ser muito prejudicadas em relação a hoje, a como você lida com as informações na sua internet, com as suas informações na rede de uma forma geral. Tá? Retornando para os nossos slides, nosso material. E aí vem outras perguntas, né? Essa identidade do mundo digital. Olha só que a história que a gente colocou aqui, ó. Por exemplo, né? Olha só o que acontece aqui, ó. Naquela manhã, ao despertar dos sonhos inquietantes, aí virei um besta quadrada. E agora o que eu faço? Já sei, vou fazer um comentário na internet. Será que eu tenho que realmente colocar tudo na internet? Será que eu tenho que colocar onde eu estou? Para onde eu vou? Cuidado. Você tem ali que está buscando se divertir com novas pessoas, ok, mas cuidado com quem você vai estar se divertindo. Você vai precisar ser amado pelo número de curtidas que você foi apreciado, também cuidado. Presta atenção em relação à aparência dos famosos, gente. Nem é um padrão que eles estão escolhendo. Então não vá se comparar com as pessoas, não por causa da aparência, não por causa de um famoso, não. Olha a perspectiva de um controle, de checar o teu comportamento e o comportamento das pessoas que estão sendo pautadas pelo mundo digital. Então, olha, se você está começando a ser mais agressivo, por exemplo, exatamente por estas reações. Então, nesse contexto, verifique o seguinte, eu falei da questão do indivíduo perante este mundo digital que nós estamos vivendo. E na questão social? Na questão social também eu tenho que ter essa interatividade.
com relação à minha mentalidade, com relação a como eu vou lidar com as pessoas neste mundo digital, as ideias que vão surgir e como é que é o meu processo de liderar e se interrelacionar com as pessoas. Então, as figuras aí representam os campos de atuação. Olha a Coivaras aí também participando. Muito bem, galerinha, muito bem. Olha a nossa querida mediadora Viviane Maiara. Muito obrigado por colocar o seu nome, minha querida, no nosso IPTV, hein? Quero ver o restante dessa galerinha aí, dos meus queridos parceiros, professores técnicos, do técnico, mediadores tecnológicos. Contanto, quando eu avanço na questão da identidade social, há uma discussão a ser feita. Presta atenção. Tá, essa identidade tem características que vai trazer uma categorização, ou seja, uma identificação por categorias na questão social. Opa, aí eu entro, né? O título, por exemplo, profissional de um médico, certo? Ele, quando é atribuído, ele está ali sendo um médico para a sociedade. Nesse contexto social, ele é atribuído à sua profissão. Então, o sujeito, ele vai se posicionar na sociedade tendo essa postura de médico, né? Os outros indivíduos do mesmo jeito, de acordo com a sua identidade social. Aí, quando eu avanço na identidade social, não tem como eu deixar de falar, gente, em relação às necessidades interpessoais. E aí, essa piramidezinha de Maslow, que vocês já conhecem de cós salteado, qual é a base dela? A base são os preceitos fisiológicos. Dormir, comer, beber água. Quando eu vou para a segurança, eu tenho que ter segurança no trabalho, segurança em casa, eu tenho que ter os meus grupos sociais, que eu me relaciono, os grupos sociais que são a igreja, que é o clubezinho onde eu jogo bola, onde eu pratico alguma atividade, academia, onde eu posso ir para um grupo de ações sociais, por exemplo, onde eu possa ser reconhecido e a minha autoestima estar sendo trabalhada constantemente para que eu possa atingir os meus sonhos com relação à minha autorrealização. Ou seja, isso está tudo inserido dentro do aspecto emocional? Sim, dentro da tua perspectiva de racionalidade e de aplicabilidade para tomar decisões? Também. Mas você é um ser gregário e precisa ser incluído dentro dessa sociedade. A inclusão, esse desejo de permanecer nos grupos, é parte do ser humano, tá? Todos nós necessitamos, como um comportamento, meus queridos, como um comportamento. Então, vejam, necessidade de afeto, especificamente. Você tem ali, ó, né? Quero sair com as meninas amanhã. De novo, você já saiu semana passada, né? Olha só, aí tem, quero sair com as meninas amanhã. Ok, só me avisa e pronto, tá? Reações diferentes, né? Reações diferentes, porque nós precisamos estar em grupos. Não é, por exemplo, porque eu estou namorando que eu vou deixar de sair com as minhas amigas, com os meus amigos, tá? Aí a busca da integração é emocional, gente, tá? Que oxigena as relações. Opa, professor, é mesmo? Não é porque você não está, se você está namorando, né? Que você vai deixar de sair com seus amigos e amigas. Sempre naquela postura de que você está namorando, tá? Então, a necessidade interpessoal é de estar com os grupos. O subpessoal aí e o superpessoal tem uma diferença. Ou seja, evita os elos próximos com outras pessoas. É o sub, é um elo, a interação e integração, principalmente superficial, distante, só no contato. Colegas. Procure estar aí próximo, por exemplo, as pessoas desejam que elas estejam próximo dele, ou seja, dele ou dela, conquistando, tentando conquistar a aprovação. Aí eu tenho uma super forma de estar perto do pessoal, então super pessoal. Algumas vezes angustiante, porque vem a possessividade e a dependência, às vezes, sim. A validação por parte de alguns grupos, sim. A questão é, o receio do subpessoal, ele tem em relação à questão de se aprofundar demais. Agora, no superpessoal, é de ser rejeitado.
Quando entra na perspectiva pessoal, o indivíduo ele vai se sentir realmente um tanto com a relação próxima, mas tem uma perspectiva de distanciamento sempre. Então, o contexto pessoal é você saber qual é o limite em relação a isto. Olha que profundidade que nós estamos entrando nas questões interpessoais. Quando eu entro no controle, especificamente, gente, o interesse pelos procedimentos à tomada de decisão vem ligados a poder, né? Distribuição de poder, onde temos as nomenclaturas abdicrata e autocrata. Na primeira, uma responsabilidade, que abdica de quê? Por isso que é abdicrata, que abdica do poder. Pessoa que não quer assumir responsabilidade na tomada de decisão dentro de grupos, por exemplo. Certo? Ela deixa sempre para os outros. E tem um autocrata. Ele está ali buscando ser, né? Tem o receio de ser influenciado. O que ele tem? Porque ele quer provar a sua capacidade, buscando sempre, tentando trabalhar a perspectiva da tomada de decisões. O autocrata, ele realmente tem um receio, né? De ser incompetente. Já o democrata, ele sente-se confortável em conceder as ordens, mas de forma consciente, porque ele sabe que tem competência nessas relações de controle. Quando eu avanço para a inclusão, meus queridos, aí essa necessidade de estar incluído dentro dos grupos, ela vem de uma forma subsocial e supersocial também. No subsocial, afasto-me das outras pessoas, né? E tenho receio de ser ignorado, por isso que eu me afasto, de não ser compreendido, não ser valorizado. Já quando eu entro no perfil do super social, é exatamente a pessoa que vai se esforçar ao máximo para fazer com que as pessoas prestem atenção a ela. Então, ela faz palhaçada constantemente e ela tem medo de ser ignorada, então ela vai chamar a atenção de alguma forma, ela vai ser brincalhona. Essa pessoa, ela busca o perfil super social. O super social tem medo de quê? De ser ignorado. O subsocial, o receio dele, ele está ali, ele já sabe, ele não se aproxima, porque ele já sabe que ele pode sofrer mais ainda por não ser compreendido e não ser valorizado. Quando eu entro no avanço desta seara social, especificamente, ela é resolvida incluindo as pessoas. Então, o indivíduo se sente bem com ou sem as pessoas, numa perspectiva ampla desses contatos. Aí é que nós temos todo um contexto social, onde na sociedade eu tenho que manter essa perspectiva de contatos sociais diretos e indiretos. Nos diretos, conversa, por exemplo, num banco de praça entre amigos, contato direto. Indireto, aqueles intermediários, ou seja, eu uso a tecnologia e entro na perspectiva de redes sociais. É um contato indireto. Você está usando um mecanismo tecnológico. Todavia, entenda o seguinte: na identidade social, o sentimento de pertencimento ele é muito forte. Dentro dos grupos, principalmente, meus queridos, o objetivo é principalmente atingir os interesses em comum. Existe ali o vínculo, e este vínculo, na maioria das vezes, com afinidade e conveniência, mas todos voltados para a questão emocional. Olha que aí a gente avança nesta questão e aí a gente vai para o estudo dos grupos especificamente. Por exemplo, as chamadas tribos urbanas. O que são essas tribos urbanas, professor? Olha só, tribos urbanas. O que nós temos aí? Ó? Tribo urbana que foi criada lá em 1985 pelo sociólogo francês Michel Maffesole. Ele criou simplesmente os grupos que podem ser mapeados com interesses comuns, com mesmos símbolos, com mesmos hábitos, com ideias, maneiras de se vestir. E aí a gente pode conhecer alguns. Você já está vendo alguns aqui na foto, né? Os góticos. Mas você tem a turma do Hip Hop,
Se você faz parte da turma do Rip Rop, então já sabe como é que é a história aí, não é? Lá nos anos 90, olha só, nos anos 90 as comunidades enfrentavam diversos problemas, porque os jovens eles queriam espaço para lazer, para tentar canalizar esta violência por meio da arte. Então o enfoque aí, o hip hop traz essa perspectiva. É claro que o funk já entra aí no outro grupo tribal da sociedade, as tribos urbanas, onde você tem os adeptos às bermudas, às calças, você tem um lema, né? Respeitar ao outro, sobretudo na periferia. Então, esse é um, mas nós temos outro, pessoal do esporte. Olha aí, já entrando com outros tipos de esporte. São os bikers, a turma que gosta de se reunir à noite, ou de manhã, ou no final de semana, que trocam informações sobre equipamentos, rotas, suprimentos. É um grupo que você está ali atuando, você pode ter várias profissões aí e pessoas se reunindo. Nestes grupos, que grupo você faz parte? Qual grupo que você faz parte? Os credos aí da tribo, eles são defendidos, né? Uma performance melhor, por exemplo, né? Ou uma bike melhor, ou uma discussão sobre estas bikes. Nós temos aqui, dentro dos bikers, o nosso diretor, ele é biker. Então é um biker que ele não se reúne, mas ele se reúne em pequenos grupos, 2, 5, mais ou menos aí, uns 10 ou mais, né? Ou menos. E ele passa o final de semana aí pelo estado do Piauí, rodando com a sua biker. A sua biker, qual é a marca bike? Qual é? Start, é Paraguaia, ou seja, meus queridos, você tem também os skatistas, a galera que lá no início dos anos 90, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, despontaram, e aí começaram, por exemplo, em um período que não tinha, né, muita alternativa, eles começaram a usar, por exemplo, as piscinas para andar de skate nas piscinas, e resultado, se identifica muito também com outros grupos de rock, hip hop, e a turma usa também os adereços, as roupas mais ou menos parecidas, com tênis, camisetas, bonés, todos confortáveis. No entanto, já de cara, eu coloco para vocês aqui, olha aí, botando a bike. Não é brincadeira não, meu queridão aí colocando. A primeira pergunta que eu faço para você, ó, rapidinho aí, ó, pra gente fazer diferente hoje, durante a aula. Olha só, de marcar. Assinale aí a alternativa que é verdadeira ou falsa. Qual seria? Identidade pessoal é um conjunto de crenças que cada pessoa tem sobre si mesma? Identidade social são as características realmente atribuídas ao indivíduo pelos outros? Ou é falso ou verdadeiro? O mundo digital trouxe uma concepção de identidade. E aí? Plural, fluida, com identidade. Vamos ver, já tem gente que colocou. Aqui é rapidinho. Vai ser rapidinho. Então, qual é a resposta? É exatamente esta, meus queridos. A turma tá ligadinha. Isso, e aí nós vamos para outra, por exemplo. Ó. E a outra aí, ó. Olha o perfil. A primeira, da identidade original. Por identidade de famosos, cantores, de filmes. Era verdadeiro ou falso? Até mesmo por outras anônimas. E a segunda, é falso ou verdadeiro? Ele assume quem realmente é, né? A falta de coragem. E aí é ser livre para agir como quiser, sem essa presença do julgamento de terceiros, por exemplo. As pessoas, elas criam realmente esses perfis fake news? Ou a terceira, no caso, ela é verdadeira ou falsa? O mundo digital trouxe uma nova concepção de identidade, única, indivisível? E aí? Tem gente que colocou letra C. E qual é? Exatamente, letra C, show de bola. E esta daqui, meus queridos? Quais são as características atribuídas a um indivíduo pelos outros? Uma espécie de categorização que a gente já falou aqui. Como é? Como é que a gente avança nisso aí? Quais são os termos para definição especificamente? Marque aí, vamos lá. É C também? A outra é C? Vamos ver se essa terceira é?
Qual é aqui? Letra C, identidade social. Vocês estão ligadinhos, vocês estão ligadinhos. E então, se vocês estão ligadinhos, eu quero que vocês olhem para mim, prestem atenção aqui, ó. Qual é essa concepção que eu quero que vocês entendam sobre o indivíduo e especificamente sobre a sociedade? O ser humano, segundo o professor Luiz Marins, é um ser gregário. Ele precisa fazer parte de algum grupo. Ah, professor, mas eu não participo de nenhum grupo. Bem, pelo menos no grupo familiar você participa, tá? Ah, mas a minha família só são 2 pessoas. Não tem problema. Não tem importância isso. O importante é que você, ao longo da sua trajetória de técnico em secretariado, vai ter que aprender a lidar com estes outros grupos, mesmo você não estando dentro. Por quê, gente? Porque a gente já reforçou aqui para vocês, quando você for construir esse seu segundo projeto, o segundo projeto, se você for falar sobre essa pauta, a pauta do indivíduo e da sociedade, essa integração entre os dois, você vai ter que enveredar, por exemplo, pela inteligência interpessoal. O que seria hoje para o técnico em secretariado inteligência interpessoal? A capacidade de você lidar com as pessoas que você gosta e que você não gosta. Ô, professor, como é que é isso? Pois é, porque você não vai, na sua vida profissional, lidar com um grupo, por exemplo, do trabalho, do ambiente de trabalho, só com pessoas que você gosta. Vai ter pessoas que você não gosta. E às vezes é por até um preconceito seu. Por que é preconceito? Porque você às vezes não conhece a pessoa especificamente, ou agora tem alguma coisa na pessoa que te incomoda. Mas essa coisa que te incomoda, você vai ter que verificar no teu autoconhecimento para você lidar melhor com essas situações. Então isso faz parte do crescimento do profissional especificamente. Você já tendo, por exemplo, acesso a este conhecimento que a gente discute aqui junto com você, você já dá um passo muito, muito grande em relação a isso. Por quê? Porque você também vai ter que lidar com pessoas que não gostam de você. Pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam. E pessoas que não gostam do nada. Do nada. Tá? Então, essa interatividade, essa integração, ela vai ter que ser, por exemplo, cuidadosa, respeitosa, zelosa. Por quê? Porque você está num ambiente onde a busca vai ser pelo um bem comum. Imagine aí dentro das organizações, você tendo que ir buscar, ir atrás de correr, atrás de uma meta, dentro de um determinado prazo, buscando soluções para a empresa, com pessoas que você gosta e que não gosta, que gostam de você e que não gostam de você. Certo? Não vai ser uma maravilha. Mas, por outro lado, vai exigir de você o quê? A capacidade de adaptação, gente. E adaptação é uma coisinha que é muito estudada há anos, lá em Charles Darwin, quando ele falou da seleção natural, nós estamos passando pela seleção natural agora híbrida, onde você tem que ter a performance, uma performance que seja, né, produtiva dentro das empresas, sabendo ter esses tipos de comportamentos. Então, essa temática para o projeto 2 de aprendizagem interdisciplinar, ela te dá musculatura, conteúdo, musculatura intelectual para você continuar a colocar em prática esses conhecimentos. Não deixa para colocar só quando você acabar o curso, não. Coloca agora em prática, agora, junto, inclusive com a próxima disciplina que a gente vai estar daqui a pouco iniciando. Por quê? Porque é no contato com as pessoas que você exercita a tua inteligência interpessoal. Inteligência interpessoal que foi estudada por Daniel Goleman, o autor da inteligência emocional. E aí ele viu que a inteligência emocional é o autoconhecimento, a gestão destas emoções, para que você tenha comportamentos adequados com as pessoas. Olha aí a interação indivíduo e sociedade. Olha aí
você melhorando a tua performance, entendendo um pouquinho mais sobre você. Tá certo? Então verifica isso. Nós vamos fazer um intervalinho aí de 3 minutinhos e estamos vindo aí com outra disciplina, hein? Olha lá, não sai daí, porque o tio foi? Fui!